Olá, eu sou a professora Cibele Pinheiro e nós vamos dar continuidade à condução da disciplina de Introdução à Administração. Agora, conhecendo um pouco da nossa história, embora no primeiro vídeo nós falamos um pouquinho da influência dos principais autores da administração. Nesse momento, nós vamos verificar um pouco, né? Abordar um pouco da história, do contexto da administração. Então, de onde surgiu essa ciência da administração, que sempre esteve tão presente na vida dos seres humanos, né? Na verdade, como nós falamos anteriormente, nós somos administradores o tempo todo. A administração está presente nas nossas casas, nas empresas, né? Porém, de forma diferente. Existem indícios de que a administração iniciou desde a construção lá da pirâmide do Egito, né, 4.000 antes de Cristo. E, voltando um pouquinho, lá na Idade Média, fins do século XV, tá, faz parte esse overview da história, né, que muito dá robustez ao contexto da administração. A administração vem após, tá? A produção artesanal. O que seria essa produção artesanal? A gente sabe que sempre quando a gente está estudando história, a gente vê assim, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para chegar, ela passou anteriormente o quê? Pela produção artesanal, que era realmente aquela produção um a um, né, de produtos manufaturados, de produtos que eram personalizados, produtos que passavam muito tempo para serem produzidos pelos artesãos, né? Esses que eram mestres e as aprendizes, eram empresas totalmente o quê? Familiares. E aí essa produção artesanal, ela atendia e demorava a atender ao consumo. Um outro ponto, outro marco da Idade Média, seguindo a evolução da administração, vem das cidades medievais, né, que eram considerados os centros de produção. Os guildas, né, um termo que talvez vocês nem não tenham visto ainda, mas eram grupos de artesãos que se reuniam para brigar por seus direitos. Eu vou chamar esses guildas como a gente tem hoje os sindicatos, né? Então, os sindicatos nasceram fruto dos guildas. E os artesãos, que eram as pessoas que tinham a arte e que ela atendia ao consumidor, mas de uma forma bem demorada, né? Ou seja, era realmente uma produção muito manualizada. Eu trouxe aqui até uma rendeira para trazer para vocês, e aí vem na nossa mente, principalmente hoje na contemporaneidade, que esses produtos manualizados, eles são tão mais caprichosos, eles são tão mais cheios de carinho, principalmente é importante a gente ver, por isso que eles são mais caros, porque eles demoram muito tempo para um processo produtivo, e isso era exatamente o que nós tínhamos antes da Revolução Industrial. E aí, no decorrer do século XVI, houve a descoberta, né, das rotas marítimas, a expansão da economia, o aumento da demanda de encomendas, consequentemente, houve o aumento de serviços, ou seja, aquelas rotas marítimas permitiam que você explorasse determinadas regiões, produtos que seriam vendidos em outros lugares. Então, dessa forma, aumentou o quê? Uma demanda de encomendas, né? Demanda por serviços. E o surgimento das sociedades anônimas, que eram os acionistas da época, né? Que investiam nessas companhias que detinham o monopólio de determinadas colônias para explorar. Uma das mais famosas, para a gente ter a ideia, é a Companhia das Índias, né? Então, naquela época, o poder era limitado aos investidores e o monopólio da exploração do negócio também. Aí surge assim, o conceito até mesmo de sociedade PJ, né? Pessoa jurídica, com responsabilidade distinta da pessoa dos sócios. Então, aí a gente já tem o nascimento dela já no século XVI.
No século XVIII vem a tão conhecida e um marco tão importante na evolução dos negócios, na evolução da administração, que é exatamente a era industrial, que veio com a invenção da máquina a vapor e dos teares mecânicos. Tivemos também as primeiras fábricas, ou seja, porém, a administração ainda era o quê? Empírica. O que a gente entende como administração empírica? É que ela não tinha norma, ela não tinha regra, cada um trabalhava de repente, de acordo com o seu esforço e com a sua necessidade. A administração, o que é o empirismo? É que ela não era ciência. A gente vai ver mais um pouquinho na frente o primeiro idealizador da administração científica, que foi o engenheiro Frederick Taylor. Mas no século XVIII, a administração ainda era o quê? Vivia de empirismo, né? Ou seja, não tinha a quantidade certa para atender o público, ainda não se tinha aquela noção de organização. E aí, falando um pouco da Revolução Industrial, é importante a gente situar a Revolução Industrial em três momentos, três etapas, tá? Perdão. Então, a primeira etapa da Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, que é o que a gente mais comenta, né, nas nossas aulas, que entre um período 1760 a 1860, ninguém precisa nunca decorar essas datas. O interessante é que a gente veja realmente o momento em que cada revolução dessa ocorreu e ainda está ocorrendo, né? Ou seja, a primeira revolução industrial, que ficou limitada primeiramente o que na Inglaterra, e que houve o aparecimento das indústrias de algodão, com o uso do tear mecânico, que nós vimos aqui, ó, invenção da máquina a vapor e dos teares mecânicos. Tivemos também o quê? As primeiras fábricas, tá? Ou seja, mas iniciando o quê? Pela Inglaterra. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da revolução. E aí, o que aconteceu? Tivemos um segundo momento, a segunda etapa da Revolução Industrial, agora o que? Com mais países, né? Ela ocorreu entre 1860 a 1900, e ao contrário da primeira fase, que só teve a Inglaterra, né, foi o mérito do berço da tecnologia, a gente teve o que? Alguns países, como a Alemanha, França, Rússia e Itália, que também se industrializaram nesse período. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão, né? A locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. E a terceira etapa da Revolução Industrial, bem mais próximo, né? A gente agora, são registros de alguns historiadores que têm considerado os avanços tecnológicos entre o século XX e XXI, como a terceira etapa da Revolução Industrial, né? Ou seja, a invenção do computador, do fax, né? Até mesmo vocês nem lembram mais o que é fax, né? Depois de que a gente já tem uma impressora multifuncional, muitos de vocês já nem conhecem mais o fax. Então, teve a engenharia genética, o celular, seriam algumas das inovações dessa etapa. E já estamos pulando para a quarta revolução industrial, que é exatamente do IA, né? Da inteligência artificial. E aqui eu trago para vocês o mentor intelectual, né? Eu uso esse nome muito particular, que é exatamente o autor da administração científica, né? Que é Frederick Taylor, tá? O que ele pensava? Era uma melhor maneira de realizar cada tarefa. Taylor era um engenheiro. Deixa eu falar um pouco da vida de Taylor, né? Taylor era engenheiro, ele tinha uma situação financeira bem confortável, né? Taylor era rico, e aí ele podia muito bem trabalhar em empresas atrás do birô, mas ele disse assim, não, eu quero conhecer o chão de fábrica, eu quero conhecer como acontece o processo produtivo e como maximizar esse processo produtivo para atender tanta gente querendo comprar, porque a ciência, a administração até então era o quê?
empírica, cada um fazia do seu modelo. E aí Taylor disse, não, eu quero o chão de fábrica. Aí os pais dele, como tinham muito contato, foram buscar um empresário, né, um industrial, e que Taylor foi trabalhar na indústria dele. No entanto, Taylor não queria ficar no escritório, viu, atrás do balcão, perdão. Taylor queria ir verificar a produtividade no ambiente fabril. Então, a partir dessa observação, né, ele propôs métodos racionais para garantir a eficiência do trabalho nas fábricas. O que significa eficiência? Lembrando lá das nossas aulas, é exatamente o processo produtivo, uma forma mais eficaz de como fazer as tarefas com o menor tempo possível, com as condições de haver o quê? Redução de desperdício. Então, ele observou o comportamento, a partir de então, o comportamento dos funcionários, né? E aí, ele focou na especialização, ele identificou que a especialização e a padronização do desempenho dos operários seriam o quê? A parte fundamental para o processo de administração agora como ciência. E ele desenvolveu um método que é conhecido estudo de tempos e movimentos, que é exatamente, ele identificou que a partir do momento que o colaborador ele era especializado em uma determinada tarefa, haveria uma padronização daquela tarefa e eu conseguiria produzir em muito mais rápido, que as pessoas já seriam especializadas, as pessoas teriam o quê? Tinha aquele padrão de você montar, e o que acontecia? Não ia haver dúvida, eu ia ter menos desperdício e maior produtividade dentro do processo de industrialização. Imaginem aí, gente, ter uma fábrica de alfinete. Então, parte do alfinete, um ia produzir o quê? O cabinho do alfinete. O outro ia produzir a cabecinha do alfinete. O outro ia colar o alfinete. E as pessoas repetidamente fazendo aquilo ali. Então, você realmente ficava um trabalho repetitivo, especializado e que ganhava-se muito mais tempo. A mesma coisa era de uma cadeira, a mesma coisa era de uma mesa, né? Então, estabeleceu-se a partir de então, a partir desse estudo de tempos e movimentos, que é exatamente o grande mote da administração científica, que era encontrar a melhor maneira de realizar uma tarefa, ou seja, a divisão de tarefa, determinou, ou seja, estabeleceu os padrões para todas as operações no processo de produção. Todas as operações eram que agora, a partir de Taylor, padronizadas. E determinou-se que todos os trabalhos deveriam ser planejados e controlados. Lembram que a função maior do administrador é o quê? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Olha de onde nasceu, né? Ou seja, planejar é se antever, ter objetivos. Se planejar é você saber o quê? Quais são as tarefas que deverão ser realizadas, quais são os objetivos a serem atingidos, quais são as metas. E aí também não poder deixar o quê? Correr solto, não é isso? O nome é esse. Eu preciso o quê? Controlar. E o que é o controle? Controle é exatamente você checar se aquilo que eu planejei está devidamente sendo executado e entregue. E aí Taylor observou que o quê? De modo geral, era a principal atividade. Não adianta produzir, eu planejar produzir e haver o quê? Desperdício de matéria-prima, desperdício de tempo. E aí ele deu ênfase o quê? A tarefa. O que a gente pode lembrar de Taylor é foco em realização de tarefa. E aí, o enfoque em aumentar a eficiência, ou seja, eficiência no processo de industrialização, por meio da racionalidade do trabalho operário. Então, eu chamei, né, intuitivamente batizei Taylor de o padroeiro, o mentor intelectual do conceito de produção em massa. Daqui a pouco a gente vai ver
quem colocou em prática todos os conceitos tayloristas, que foi um conhecido nosso, né? A nossa cultura adora carro. E o principal, maior vendedor de carro foi o quê? A Ford Motors, né? E quem é o dono da Ford Motors? Quem é o seu mentor também? É o quê? Ford. Então, Ford foi o grande executor das teorias tayloristas, principalmente da produção em massa. Lembrem lá do carro T, né? Ford já dizia, precisa se produzir carros e que o mercado pode comprar, está disposto a comprar, desde que seja o quê? Preto. Era o chamado modelo T. Foi o carro mais vendido, né? Foi um carro mais vendido da história, e você poderia produzir e ele era comprado, mas ninguém tinha poder de escolher, eu quero um carro vermelho, eu quero um carro branco, não, o modelo tinha que ser preto. Por quê? Preto era a tinta que secava mais rápido, era a tinta mais barata, como hoje a gente sabe, a gente vai comprar um carro, quando a gente vê cores sólidas, preto, branco, são carros mais baratos. Então, para um processo de racionalidade, de produção em produção em massa, qual foi o modelo? O primeiro conceito era o quê? É que eu tinha que produzir muito para se tornar o quê? Barato e a um custo reduzido, sem desperdício, que é exatamente o conceito da produção em massa que Ford, que Ford foi o mentor, mas que o Ford, né, foi o executor, tá? Então, Taylor, ele queria um método científico para conceber uns trabalhos, para conceber os trabalhos e as atividades. Eu errei aqui, os trabalhos e as atividades. Ora, naquela época, antes da vinda do pensamento taylorista, o que a gente tinha? Nós tínhamos uma indústria totalmente voltada ao empirismo, ou seja, o que é o empirismo? Cada um produzia, como a gente falei, no seu tempo, né, de acordo com a sua vontade. Vamos supor, eu sou muito disposta, muito ativa, então hoje eu acordei e vou produzir 5 camisas, né? Você que está aí me olhando, você gosta mais de tomar um tempo no café, gosta mais de conversar com os colegas, então você vai fazer o quê? 2 camisas por dia. E o meu amigo ainda por cima vai faltar, né? E aí o que acontece? Cada um, aí no outro dia eu produzo 10, você 5, o meu amigo só 2. E aí no outro dia eu 30, você 20 e o meu amigo 5. E aí o que acontecia? Era despadronizado, não se tinha método, não se tinha objetivo. E Taylor, ele queria realmente trazer um tempo, ele queria trazer medidas, ele queria trazer objetivos. Então, se eu queria tornar um método empírico agora para científico, o passo era o quê? Encontrar pessoas física e psiquicamente capazes para realizar tarefas, ou seja, tinha que ter disposição, saúde, né? Ou seja, eram serviços padronizados tão repetitivos que levavam até mesmo ao adoecimento. A gente vai ver um pedacinho do filme Tempos Modernos, que retrata exatamente esse período taylorista, em que o homem era considerado apenas o apêndice da máquina. O homem, ele não pensava para trabalhar, o homem era terrivelmente controlado. Lembra lá do controle como forma de supervisão? A gente vai entender por que isso. Por que tinha supervisão? Porque o homem era considerado o quê? Era considerado responsável pela vadiagem dentro das organizações. Então, ele tinha que ser o quê? Supervisionado de perto, controlado. E ele, apesar daqueles movimentos, aquela padronização, tinham-se os movimentos o quê? Repetitivos. E aqueles movimentos repetitivos, eles beiravam a loucura das pessoas. É o que retrata bem a questão do filme Tempos Modernos, que daqui a pouco a gente vê, tá? Então, o passo seguinte, depois desse pensamento, desse método científico, era encontrar pessoas físicas e psiquicamente capazes para realizar tarefas. Uma vez encontradas, seriam treinadas e o resultado seria maior produtividade.
o conceito, nós tivemos alguns conceitos, né? Eu até antecipei um pouco para vocês, mas a visão do homem, né, da natureza humana, era chamado homem econômico, que se limitava a ver o homem como ele só trabalhava por dinheiro, para a subsistência dele, né? Pior ainda, o homem só trabalhava por dinheiro. O homem era visto, né, como operário daquela época, limitado, mesquinho, preguiçoso. E muitas empresas ainda têm esse pensamento, tá certo, gente? Preguiçoso e culpado pela vadiagem e desperdício das empresas, e que deveria ser controlado por meio do trabalho racionalizado e no tempo padrão. Ou seja, essa metodologia de tempos e movimentos é exatamente para mensurar todo o processo produtivo, que era chamada racionalização do trabalho. Lembrando que o homem, ele tinha a figura, é um conceito da administração da época taylorista, é o conceito do homem econômico, o homem o quê? Que só trabalhava por dinheiro e que o homem precisava ser controlado, senão ele ia só tomar café e conversar, tá? Então, a administração científica ela trouxe uma preocupação com a racionalização do trabalho operário com o desempenho dos cargos mais simples, tá? E elementares. A ênfase estava o quê? Nas tarefas a serem executadas, o que levou engenheiros americanos a simplificarem os cargos no intuito de obter maior especialização em cada trabalhador. E aqui eu deixo para vocês uma leitura, para a gente não deixar a aula enfadonha, eu deixo uma leitura até um pouquinho mais tempo, né, que vocês printam depois, para que vocês possam se apropriar um pouco dessa questão, desse processo produtivo, da linha de montagem, né, do processo produtivo, os contatos como eram relacionados com os colegas, né, que não podiam, tinham que ser controlados para evitar o quê? Perda de tempo durante o trabalho. E aí veio o Fordismo. O Fordismo, Henry Ford, é exatamente o que a gente chama de executor do período taylorista. Então, o modelo de produção em massa, idealizado lá pelo Taylor, né? Ele foi implementado pelo estadunidense Henry Ford, fundador da Ford Motors Company, tá? Ele introduziu a primeira linha de montagem automatizada. Tá vendo aí o modelo carro T preto? Ford utilizou à risca os princípios de padronização, é o fiel escudeiro de Taylor, tá? Então, Ford utilizou à risca os princípios de padronização e a simplificação das linhas de montagem, né, de Taylor, e desenvolveu outras técnicas avançadas da época. Suas fábricas eram totalmente verticalizadas. O que é que isso significa? Ele possuía desde a fábrica dos vidros, a plantação das seringueiras, até a siderurgia. Tudo ele não. Hoje em dia a gente terceiriza, né? Ou seja, a gente vai fazer um carro, o motor vem da China, os vidros vêm de outra região, né? O couro vem também de outro país, ou seja, hoje existe uma comunicação com outras áreas, né? Principalmente no modelo de globalização. E na época de Ford, não. Ford, ele já plantava o quê? Que você tinha que fornecer todas as peças do processo produtivo, é o que a gente chama de verticalização do processo. Agora, passado a, a era taylorista, depois a execução das teorias de Taylor por Ford, ou por Ford, pela Ford Motors, né? E aí a gente contextualiza um pouquinho falando da teoria clássica, agora com Henri Fayol, com as perspectivas dos altos administradores, né? Fayol, ele veio trazer para a gente a perspectiva de uma organização maior na empresa. Só colocar aqui, maior para vocês.
E aí eu trago para vocês a teoria clássica de Fayol, Henri Fayol, de 1841 a 1925, com a perspectiva dos altos administradores. Fayol está voltada para o papel da administração e as qualificações dos gestores. Né? Ele estava preocupado muito na organização, a hierarquia com estrutura de comando e orientação praticamente militar. E aí está a influência aí que nós falamos na aula, no nosso encontro anterior, né? Que é exatamente que a administração ele tem uma orientação que nasceu lá do ambiente militar, que é exatamente a questão da hierarquia, né? Que é, quando a gente fala dessa influência militar, ela traz exatamente uma ênfase na função de comando. E aí, como um único chefe, as ordens que eram claras o suficiente para serem entendidas por todas, a ordem era sempre autocrática, de cima para baixo. E aqui ao lado eu trago uma figurinha, o que mostra exatamente essa função, é um organograma, né? Chamado, conhecido por tão familiarizado por nós hoje, que é exatamente um organograma piramidal, né? De cima, aqui, a figura A, é exatamente de onde as ordens saem, né? Do regime autoritário, de cima para baixo, tá? É puramente aqui um modelo é uma figura do Chiavenato, do livro do Chiavenato, de um organograma piramidal. E a teoria de Taylor, ela traz como as funções do administrador, que é exatamente a de previsão, que é prever o futuro, traçando planos de ação, que é o que a gente chamou já de planejamento, a organização, ou seja, ele vê a estrutura da empresa nos sistemas de autoridade e de responsabilidade, a coordenação, né? A coordenação, ela foi junta com a coordenação e comando, que antigamente era exatamente o que eu já chamei de POC3. Hoje é o quê? PODC, né? PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa coordenação e comando, ela ficou o quê? Liderança, que é direção. Então, né, quando eu estudava administração, né, em 90, era exatamente essa coordenação, é ligar todos os esforços para o alcance dos objetivos organizacionais. E o comando era o modo como os gerentes irão dirigir e orientar as pessoas. E esses dois Cs viram um D, de direção e de liderança, né? E o 5, que é exatamente o controle, que é avaliar e garantir que tudo seja conforme o previsto, ou seja, o controle é exatamente que nós estamos concluindo o ciclo de acordo com o que foi planejado. E aí, 6 áreas básicas de uma empresa, que é a produção, comercialização, finanças, a contabilidade, a área de vocês, né? A gestão administrativa e de segurança. Isso tudo baseado nos argumentos de Fayol. E Fayol estabeleceu as funções, foi de onde nasceu as funções administrativas, de planejar, organizar, dirigir e controlar. E criou-se, né, os princípios de uma boa gestão, que é exatamente a divisão do trabalho, já proposta desde Taylor, né? A autoridade e responsabilidade, a questão da disciplina. Olha quanta herança que a gente tem do ambiente militar, né? A disciplina, a autoridade de comando, a subordinação. Esse termo subordinação, atualmente, ele está em desuso na administração, tá? Mas a subordinação dos interesses individuais aos coletivos, trouxe a centralização do poder, questão de ordem, né, iniciativa e espírito corporativista. E depois a gente teve um outro marco de pensador na administração, que é da teoria da burocracia, no conhecido da gente, Max Weber. Eu chamo muito teoria weberiana. E Max Weber, quando a gente pensa na teoria burocracia, a gente pensa muito, isso é muito burocrático, a gente só pensa em fila de banco, cartório, não é isso? Mas Max Weber, ele trouxe uma grande contribuição no contexto da administração, né? Ou seja, ele garantiu um lugar cativo na história da gestão devido à sua teoria
da burocracia, que assenta nos princípios da hierarquia e da autoridade de comando, como uma forma de organização estrutural ideal para todas as empresas, né? Ele traz, para a gente entender esse termo burocracia, bureol tem de burol tem de escritório e kratos tem de poder, de regras. A gente vê o quão importante foi essa teoria da burocracia nas organizações. A gente vê o nosso contrato de trabalho, né? Ou seja, o nosso contrato de trabalho diz exatamente que horas a gente tem que entrar, qual o horário que a gente tem que ir para o nosso descanso. Ele traz a questão das férias, né? Ou seja, isso foi muito importante. Imagine se a gente está dando aula aqui, aí um professor chega às 7 horas, o outro chega às 8 horas, ou seja, é algo que não tem regra. Então, esse termo burocracia, ele já traz a questão de regras, de poder, de ordem. Então, Max Weber baseou-se na sua teoria em 5 princípios: na formalização de regras, né, na divisão de trabalho. Cada empregado ele é responsável por uma tarefa específica, a questão da hierarquia, quem manda e a quem deve ser obedecido, tá? A questão da impessoalidade, o que traz o fenômeno da impessoalidade é que as relações dentro das organizações, elas devem ser entendidas como relações de meritocracia, e não porque eu vou promover alguém, porque é meu amigo, porque eu gosto da pessoa, mas por uma questão de mérito, esse mérito que vem da questão da competência técnica, ou seja, Weber, ele trouxe para a gente um significado de que do reconhecimento pelo trabalho, pela sua competência. Então, depois de que nós passamos por Taylor, por Ford, por Fayol, por Weber, as empresas, elas viviam muito na questão da produtividade, o viés produtivo, né, da mensuração, de indicador, do trabalho, da produtividade, da divisão de trabalho e produtividade, a preocupação em não se desperdiçar a matéria-prima, né? Principalmente o tempo também nas empresas. Então, trouxe o caráter humano um pouco deixado que em segundo plano. E aí, em detrimento a esse segundo plano, veio a oportunidade da administração que é humanista, né? Uma situação criada pela era industrial fez que surgissem muitas associações de trabalhadores que deram origem aos sindicatos. A partir dessas insatisfações, né, dos trabalhadores, veio essa preocupação desses movimentos sociais que sucumbiram principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e teve como principal representante Elton Mayo. Elton Mayo, ele foi responsável por uma grande pesquisa, uma conceituada pesquisa em uma empresa, na Western Electric Company, e essa empresa ela se situava em Hawthorne, por isso que ficou conhecida como a experiência de Hawthorne. Tinha como objetivo principal iniciar os estudos da fadiga humana, dos acidentes do trabalho, a rotatividade pessoal dentro das empresas e os seus efeitos, né, e as condições físicas de trabalho e a produtividade desses trabalhadores. No primeiro momento, os trabalhadores ficaram, né, super satisfeitos, achando que era agora sim as empresas estavam preocupadas com os trabalhadores. Porém, na verdade, essas empresas estavam preocupadas mesmo era em saber como produzir mais dentro das empresas e realmente era eliminar essas fadigas humanas, né, essas condições de trabalho, como eu poderia maximizar o processo produtivo, evitando a fadiga e evitando a fadiga, evitando os acidentes pessoais, né? E a rotatividade de pessoas. No entanto, os empregados, eles acharam diferente. Não, agora as empresas estão preocupadas com os colaboradores. Então, houve essa distorção. No entanto,
essa pesquisa ela foi muito bem-vinda e ela aconteceu em algumas fases, né? Essa experiência, na sua primeira fase, ela pretendia confirmar a influência da iluminação sobre o desempenho dos operários. O que que se observou? Né? Em alguns momentos, naquela fábrica, havia o aumento da iluminação. Quando havia aumento da iluminação, a gente observava o processo produtivo. E aí constatou-se o quê? Que mesmo com o aumento da iluminação, continuava se produzindo bem. Diminuía-se a iluminação, continuava se produzindo com a mesma performance. Aí, na segunda fase, ocorreu o desenvolvimento de outros campos, né? Que foi a questão social gerada pelo trabalho em equipe, pela liderança. Observou-se que colocava-se iluminação, continuava-se o processo produtivo. Diminuía a iluminação, continuava-se o processo produtivo. Dava-se pausa no trabalho, tinha-se pausa produtiva. Aí passou-se a pensar assim, poxa, iluminação, processo produtivo. Diminuía a iluminação, continuava o mesmo parâmetro de processo produtivo. O que mais? Dava-se pausa para o almoço, dava o horário do lanche, né? Dava o descanso, né? Reduzia-se a fadiga. E aí começou a observar, opa, eles têm o fato do processo produtivo, ele pode estar muito ligado ao quê? Ao ambiente de trabalho, à equipe de trabalho e principalmente o quê? As lideranças que estavam envolvidas. Então, seguiu-se aí a uma terceira fase, onde foi constatada a existência de uma organização informal de operários. Lembra lá na nossa aula, no início do nosso vídeo 1, eu disse que as organizações, elas existiam uma organização formal, aquela que tem contrato social de CNPJ, mas a existência das organizações informais, que eram grupos que são formados espontaneamente por afinidade, por lealdade à liderança, e que não se tinha regras próprias, né? Não tinha regras das empresas, da organização formal, e sim as regras que eram criadas espontaneamente pelo grupo. Então, consequentemente, veio uma quarta fase, tendo como fase a observação, a igualdade de sentimento entre os membros de determinado grupo, né? Em relação à organização formal e informal, que tinham por finalidade a proteção contra um grupo, contra o que o grupo considerava ameaça da administração de empresas a qual se trabalhavam. Então, as conclusões da experiência de Hawthorne foram que o nível de produção é resultante também de uma integração social, o comportamento social dos empregados, ou seja, aquele ambiente de amizade favorecia bastante a questão motivacional e, principalmente, você trabalhava não só pela empresa, mas principalmente pela liderança que estava à frente. Então, existiam as recompensas e sanções sociais, que isso também a motivação econômica é secundária, mas valia a produção naquele ambiente amigável de trabalho. Os grupos informais, né, se definiam as regras de comportamento. As relações humanas são as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos com as pessoas, né? O conteúdo e a natureza do trabalho têm enorme influência sobre a moral do trabalhador e a ênfase que estava nos aspectos emocionais e a preocupação com as emoções e os sentimentos dos funcionários. E aí surgiu nesse contexto da era das relações humanas, da escola das relações humanas, um novo olhar para o homem, que agora tinha o conceito do homem social. Olha, os precursores da administração científica, né? Os precursores lá em Taylor, né? Taylor, Fayol, né? Ele se baseava de que o homem estava no conceito de homo econômicos, pelo qual o homem é motivado e incentivado por estímulos salariais, e elaboravam planos de incentivo salarial para elevar a eficiência e baixar os custos na operação. Porém, para as teorias das relações humanas, a motivação econômica ela é secundária, em detrimento em detrimento das relações dos trabalhadores. Para ela, as pessoas são motivadas pelas necessidades de quê? De reconhecimento, de aprovação social, de participação e valorização nas atividades e grupos sociais, aos quais
deu-se aí o início ao conceito do homem social. Então, os conceitos básicos das relações humanas, né? O nível de produção resulta de uma integração social. O operário não surge, não reage apenas isoladamente como indivíduos, mas aos membros que eles estão constituídos enquanto grupo. Há uma compreensão das relações humanas que permite que os administradores obtenham melhores resultados. E aí a teoria das relações humanas fez surgir uma nova linguagem, né? Agora da motivação, da liderança, da comunicação, a valorização da organização informal e do trabalho em grupo. Então, a teoria depois, agora já na década de 1900 a 2000, houve-se também uma teoria chamada neoclássica, com um grande mentor, Peter Drucker, já na nossa contemporaneidade, que defende a ideia de que vivemos em uma sociedade de organização de todos que defendem o quê? De todos, dependem de todos. Há uma parceria entre as empresas sofre uma influência da administração clássica de Fayol, né, com a administração humanística. A administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de grupos de indivíduos para um objetivo comum. Ou seja, hoje a gente trabalha pelo APO, Administração por Objetivos. Então, alguns pontos dessa administração neoclássica de Peter Drucker, que é o ênfase na prática da administração, a reafirmação dos postulados clássicos na organização da empresa, né? A ênfase nos princípios gerais da administração, a ênfase nos objetivos e resultados das empresas. E aí a gente resgata para vocês, principalmente a questão da eficiência e eficácia, que a gente retoma lá no nosso vídeo anterior, que é exatamente o que é eficiência, são os meios utilizados, que é o fazer corretamente as coisas, é resolver problemas, é a utilização adequada dos recursos, é treinar bem os subordinados, trabalhar com a manutenção das máquinas, é a presença nos templos, né? É o rezar, é o jogar futebol com arte, e é atingir o quê? A eficácia, que é a ênfase nos resultados, com os fins, né? É fazer as coisas certas, é atingir os objetivos, é otimizar a utilização dos recursos, é obter resultados, tá? E é o ganhar a partida, tá? É ganhar os céus, tá? Então, isso aí, os princípios básicos de uma organização, a divisão do trabalho, a especialização, lembrando lá da hierarquia e a amplitude administrativa. E daí, a gente casa bem a questão dos pilares da administração, que é exatamente os níveis organizacional, o estratégico, tático e o operacional. Gente, eu espero que essa aula tenha tido um contexto para vocês, bem um entendimento sobre a evolução da administração, bem como seus mentores, né, que nós passeamos, e linkamos também com os nossos vídeos anteriores, quando a gente falou um pouco sobre os níveis hierárquicos da organização, bem como as palavras mais importantes da administração, que é a eficiência, a eficácia, a influência da administração, quando a gente fala da organização militar e da questão da igreja, né? Da importância da igreja. E eu espero que as nossas aulas tenham sido proveitosas para vocês. Um forte abraço e até mais.